tal da educação física. Estamos mais uma vez inovando e a gente vai procurar trazer para vocês, principalmente para os gestores das academias, muitas novidades, ainda mais com esse novo recurso que a gente vai começar a utilizar em todas as nossas entrevistas e transmissões, enfim, tudo que for de mais moderno para levar conhecimento e informação. Vamos começar essa nossa tarde com um bate-papo com Marinês Pereira. Ela é uma das líderes mais influentes aí no mercado de consultorias, fala com muitos gestores, um mercado profissional em massa, e a Mari tem um trabalho muito bem estruturado e desenvolvido no que diz respeito a lideranças, né? Grandes empresas, grandes academias, sempre teve contato com ela e é uma amiga nossa de muitos anos aí. E o nosso bate-papo com ela hoje está apoiado em algumas estratégias de marketing, está apoiado um pouco de concorrência, e a nossa conversa ela vai ser uma conversa bem solta, e quem quiser saber mais depois, fica tranquilo que você vai ter os contatos todos aí da Mari depois do nosso bate-papo. Mari, tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tá parecendo aquela coisa da TV, né? Que você fica alguns segundos esperando você falar esse monte de vozes aí falando. Mas vamos Mari, lá. vamos falar um pouquinho sobre verão. Tá chegando a temporada ela vem recheada de expectativas, com o mercado aquecido, economia aquecida, atividade física bombando em todos os canais de televisão, mídia, enfim, virou moda. Como que você tem visto aí os teus clientes ou o mercado se preparando para essa temporada aí? Como que você enxerga o mercado nesses próximos meses? Na realidade, o que é importante agora? Aproveitar tudo que a mídia tá nos ajudando, né? Desde Drauzio Varela falando, até o programa aí com o emagrecimento do Ronaldo. Então, assim, tem que usar. Além disso, tem que trazer novidades. Então, não adianta nada querer fazer algumas ações sem aproveitar as emoções, fazer coisas interessantes para as pessoas irem para a atividade. O que tem de novo? Entretenimento. Entretenimento e designer. Eu diria que hoje as pessoas estão muito em busca de curtir um momento dentro da academia, uma experiência. Você falou sobre entretenimento. Essa é uma Isso. briga que a gente vem discutindo há bastante tempo. Será que, de vez, o nosso gestor, no nosso mercado, ele de fato, ele entendeu a necessidade e importância e começou a investir no entretenimento? Eu tenho que ser bem honesta com você. Não, são raros os ambientes e até os profissionais que propiciam e que entendem isso. Então, a gente vê algumas iniciativas, assim, bem, por exemplo, da Les Mills, com as aulas de atividade física e dança. A gente vê aí o CrossFit, que está vindo com uma tendência bem legal, até a própria Zumba, que é fazer o quê? Com que as pessoas elas se exercitem não daquela forma como era no meu tempo, que é aquela calistenia, que é aquela Sim. coisa assim quadrada. Então as pessoas, mesmo na própria musculação, na natação, depende muito do profissional, do professor e das instituições como Les Mills, Body Systems, enfim, de ajudar a sair um pouquinho fora da caixa, porque a afinidade, as possibilidades são tamanhas para levar o entretenimento que fica até difícil da gente numa entrevista passar, mas infelizmente a realidade nos mostra assim, não dá nem 1% das academias hoje estão levando em consideração isso, elas continuam trabalhando com um modelo que é muito eficiente, que é muito bom, não tem que deixar de existir, tem que estar lá, Aham. mas que tem que inovar, a gente tem que trazer coisas novas para incentivar mais pessoas a praticarem atividade física de forma divertida, E essa lúdica, questão né? me diz uma coisa, Mari, que você tem sentido também sobre a questão da parte lúdica, da parte da quantidade de possibilidades que tem, da quantidade de gente que pode fazer, o envolvimento da própria equipe. Você não acha que esse excesso de possibilidades é um fator que acaba engessando ao invés de ajudar, ao invés de ser um potencializador, acaba sendo um limitador?
pelo fato do excesso? Será que a gente direcionar mais, faça isso ou faça aquilo, do que, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo? Sempre tem aquela briga, né, da criatividade, porém, só que quando você deixa muito na mão, as coisas acabam não acontecendo. Entendi a sua pergunta. Na realidade, a criatividade, que eu digo, ela tem que trazer não o novo, não necessariamente o novo, às vezes pode ser uma reinvenção, mas ele tem que dar resultado. Então, compete ao gestor, ao coordenador, pegar as 550 ideias que os profissionais têm e direcionar para o que o mercado quer, fazer uma pesquisa junto aos clientes. E ele realmente está aberto, né? Porque o gestor tem que estar aberto para essa inundação de coisas quando a gente pede, né? Os profissionais sempre trazem, mas que aquilo seja eficaz, que dê resultado financeiro para a empresa, que aumente a visitação, né? Que não seja só, de repente, mais uma aula que vai morrer na praia. Então tem que ter esse cunho, e aí cabe ao gestor, sim, ou ao coordenador, direcionar economicamente, financeiramente e do ponto de vista de visibilidade, de marketing, o que é importante para aquele público-alvo, sem dúvida. Muitos gestores, eles alegam que os eventos ou as atividades que a gente promove, a questão do entretenimento, acaba não sendo rentável. E, por outro lado, a gente, com treinamentos, nos cursos, nas palestras, defende a questão de tem que ter entretenimento, tem que ter o relacionamento e os eventos. Onde que está o gargalo, na tua percepção, sobre aquele que faz o evento e tem resultado financeiro, e aquele que faz e não tem resultado financeiro? Onde que é o... Na realidade, não é um gargalo, é um desconhecimento. Então, as empresas no modelo industrial, elas trabalham indicadores meramente financeiros. Então, eu faço uma ação A que tem que dar um resultado B imediatamente. E agora nós sabemos, né, em pleno século XXI, que a gente tem no mínimo 4, 5 indicadores. Não é mais só o indicador financeiro. O indicador financeiro é um dos indicadores muito importantes. Agora, existem outros indicadores que o financeiro não sabe mensurar. E aí cabe ao gestor ele mensurar, por exemplo, a satisfação do cliente, né? Então, a gente já tem um indicador que se chama o Net Promoter, você pode score, que você pode procurar no Google, né? É NET mesmo, N-E-T, Net Promoter. Net Promoter, não é promoter, né? Promoter Score, que ele avalia o quê? Simples, a satisfação do cliente. Então, é um indicador que... Qual a única pergunta que você faria, né? Só para você entender o que é. Você indicaria a nossa empresa de 0 a 10? Nunca, jamais, vocês são medonhos. 10, caramba, indico cada vez mais, estou muito feliz. E por aí você sabe a rentabilidade do seu negócio, se você vai quebrar ou não. Então hoje, é muito novo isso aqui no Brasil, coisa de 10, 15 anos que já existe no primeiro mundo. Mas é um indicador. Quer ver um outro indicador? Felicidade do teu funcionário. O índice de felicidade está relacionado ao quê? Atestados de saúde, né? Então, pessoas que não param. Quando tem muita rotatividade, vai olhar para o teu líder. Então, uma ação que você faz, então vamos supor, eu fiz lá um lançamento, entretenimento. Eu não posso simplesmente ficar esperando que no dia seguinte tem uma fila de clientes querendo entrar no seu negócio. É algo que acontece ao longo do tempo, né? O que esse evento promoveu? Primeiro, visibilidade do negócio. A visibilidade eu só vou mensurar daqui 2, 3 meses, se aquilo repercutiu e se eu insistir naquela ação. O que mais que eu tenho que mensurar? A satisfação daquele cliente. Ele ficou feliz com essa atividade? Ele está trazendo amigos? Ele aumentou a frequência dele? Ele está vindo mais às aulas? Obviamente que sim. E o professor ficou feliz pela inovação, por aplicar um evento? Óbvio que ficou. Então, assim, qual foi o clima? Né? Não dá para mensurar o clima, mas esse clima, ele reflete outros indicadores, que é aumento de visita, aumento de indicação, aumento de frequência dos alunos, aumento até das vendas, aumento da satisfação, diminuição de saída de atestados médicos. E a gente fala muito sobre a questão dos indicadores, né? E quando você traz os indicadores, uma coisa nós temos o que medir, né? E escolher, de fato, os indicadores adequados para medir, que são os indicadores que, naquele momento, é o que mais tem a ver com aquele tipo de ação. Certo. Um outro ponto, que é um ponto que acaba gerando um certo desconforto e uma certa crítica dos próprios gestores, é a questão de que eles não conseguem fazer, e principalmente não conseguem fazer isso ao longo do tempo.
né? Às vezes até tem uma ação isolada, mas ele não consegue instituir isso aí como um processo, de fato, de sucesso na academia, onde que as pessoas elas participam mesmo. Onde que está o ponto-chave desse gestor? Porque quando a gente começou a nossa conversa falando sobre a questão das novidades para o verão, e aí ele pega e vê que tem tanta coisa para ele fazer, e aí vai assim, pô, mas para eu fazer tudo isso eu preciso de muito planejamento, eu preciso de muita estrutura, e ele acaba levando em consideração o verão, que está aí a temporada que enche o caixa dele, do que se preparar com todo esse trabalho de base. Como que a gente lida com isso? Você falou a palavra mágica, planejamento. É claro que existem acontecimentos de oportunidade. Então, por exemplo, o Ronaldo lá na mídia emagrecendo, é uma mega oportunidade que já vem cantando dos programas de emagrecimento. Quem Sim. está acompanhando as tendências desde o ano passado está vendo crescer o número de obesos no nosso país, pessoas acima do peso. Então, assim, agora, para você ter uma ideia, todos os meus clientes entraram no processo de planejamento 2013. Então, eu tenho todo o planejamento financeiro, todo o planejamento de marketing, todo o planejamento de parcerias. Isso é formulado mês a mês, ação a ação, quais são as metas de vendas, quais mídias a gente vai aparecer, e nisso entra a inovação. Quer dizer, isso daí, Júnior, é um processo. Não adianta eu trabalhar como se fosse corpo de bombeiros, né? Quer dizer, chegou o verão, vamos lá, todo mundo, né? Que é o que de fato acontece. Não, mas isso é amador. Então, assim, uma coisa que é amadora, eu acho que ele nem se preocupa em mensurar, porque agora é a época da alta, né? Ele não precisa fazer nada que vai encher de aluno, por exemplo, mas ele poderia otimizar e ampliar a capacidade do negócio dele para nas vacas magras ele ter esse público. Então, tudo tem que ser planejado, mas ok, vamos lá, você que está me ouvindo, não planejou, chegou agora, o que eu faço? Eu tenho que preparar as pessoas que vão entrar para que elas sejam atraídas pelas novidades. E quando a gente fala entretenimento não quer dizer brincadeira, ficar tirando sarro da cara dos caras. O entendimento de entretenimento é muito relativo, né? Olha, o melhor exemplo de entretenimento que eu tenho, vinculado ao atendimento, é a Disney. Né? Então, vai estudar um pouquinho sobre a Disney. Tem vários livros muito interessantes. Depois, se quiser, me mandem e-mail, porque ali sim é um entretenimento que, em teoria, é um circo, é uma brincadeira, mas é muito sério, né? Olha o patrimônio dos caras. Então, quando eu falo de entreter as pessoas, é levar o cunho do lúdico, né, do relaxado, do fazer alcançar resultado, mas não nessa linha tão rígida da calistenia, da atividade física sem prazer, né? Então, é nesse sentido. Mas tem que aproveitar a bola da vez. Então, o que eu investiria agora? Os cross, os circuitos, as danças, os programas de emagrecimento. Gente, vambora, a mídia está aí ajudando. Não dá para chegar lá e que aula o cara tem? As mesmas do ano inteiro. Senhor, é a hora de treinar os seus professores com as novidades. E tá cheio de novidade por aí. Né? Então, não dá para perder. Tem uma aula de bike... É saber tanto utilizar não só as novidades, mas como comunicar isso aí para o mercado, né? Exatamente. E a forma de comunicar e tem a ver com o cliente que ele está Tem gente que fala assim para mim, porque os meus lançamentos não dão certo. Eu falo assim, quem está sabendo do lançamento? É só a mãe só. Que o cara vai lá, faz um cartazinho e coloca lá no vidro do vestiário. Filho, é e-mail marketing, é torpedo, é redes sociais, é boca a boca, é banner, é folheto. Entende que a gente dá tiro de canhão para matar passarinho em marketing. É assim que funciona. Por isso que a gente precisa ter um mailing gigantesco para conseguir 2%, 3% de retorno. E aí a gente entra num outro cenário, que é a questão da aquisição de mailing por academias, né? Hoje, a grande parte das academias, a única forma de aquisição de mailing acaba sendo os próprios clientes que ela atende. E aí a gente vai para um outro ponto, né, que são as pessoas, de fato, né, as meninas que trabalham em recepção, o pessoal que trabalha em vendas e atendimento, muitas vezes não faz a captação desse dado, porque ele percebe que o cliente não é um cliente que vai fechar plano, é um caroço, né, enfim, e ela acaba não pegando esse dado. Você tem visto muito isso ainda por aí hoje em dia? Olha, depois de 15 anos dando treinamento de vendas, eu ainda vejo isso, que é uma tristeza, né? Porque não teve evolução nenhuma. Na realidade, todo mundo que vai até a academia, cada pessoa que está ali está se esforçando para chutar o cara para a rua, porque a academia não é um shopping, a pessoa não está ali de passagem,
ela não passou na frente, ela teve, a maior parte teve que estacionar o carro, pegar condução, foi difícil de chegar até lá. Porque o preço é caro. Não, não tem nada a ver com o preço, tem a ver com o atendimento, como eu fui atendido. Então, a partir do momento que eu estou ali, eu sou um cliente potencial. O mínimo que essas pessoas podem fazer, na hora que eu estiver indo embora, pegar pelo menos o meu nominho, o meu e-mail e o meu telefone. Ah, mas as pessoas não querem dar. É isso que elas falam. As pessoas não querem dar. Claro, ninguém quer ficar saindo por aí dando nome, e-mail, SIC, RG, CPF. Agora, se eu falar para ela, olha, eu vou te mandar uma dica de dieta, eu vou te dar um exercício. Mari, mas aí você a gente tem que criar uma estratégia para pegar o mailing das pessoas. Sim, mas aí a gente entra num outro ponto, que é o como a estrutura está planejada para gerar conteúdo para o mercado, né? Existe uma questão de... aí a gente já vai para um outro buraco ainda, que acaba sendo até um pouco maior, porque aí mistura uma série de situações, porque a gente está falando até então sobre como a gente consegue vender e aproveitar verão. E é um ciclo, né? Na realidade, esse ciclo que é o X da questão. É a questão de onde começa e onde termina. E, na realidade, ele não começa e ele não termina. Ele é contínuo, né? Não, exatamente. Porque assim, o marketing, ele é responsável pela visibilidade. Então, ele grita para o povo, olha, estamos aqui. Ele atrai as pessoas certas. Então, o papel do marketing não é vender. O marketing tem que trabalhar juntinho com o pessoal de vendas, porque o marketing atrai, vendas vende. Vendas tem que trabalhar juntinho com os professores, porque ele vende, mas o professor é responsável pela lealdade do cliente, por entregar. E tudo isso orquestrado por um gestor que tem que ter o bom senso de administrar a parte financeira, administrar o clima organizacional, administrar os treinamentos, administrar tudo. Então, é um organismo. Eu sempre digo, a visão industrial era departamental. A visão do século XXI, que é progressista, na qual eu me incluo e vocês também, ela é um organismo vivo, né? Se o rim começa a ter um problema, vai afetar o fígado, que vai afetar, e assim vai. O pâncreas, até uma hora que você entra em falência de órgãos. A empresa é um organismo vivo, tem que ter toda uma preparação, sem dúvida. Com certeza. E quando a gente fala sobre essa questão da preparação, né? Você falou uma coisa muito interessante, que é olhando todo, enquanto o marketing trabalha quais são as mensagens que vão ser levadas ao mercado, venda se preocupa em qual produto que ela vai entregar para aquele cliente que foi captado, ele olhar para a pessoa da ginástica, da musculação, ou seja, o professor, e se comunicar com ele, falar assim, olha, eu estou vendendo isso, você tem que entregar isso, e esse gestor ser o grande maestro, né? O grande maestro, a gente começa a entender as falhas, né, que ocorrem, porque quem sofre com tudo isso acaba sendo o cliente, e no final das contas, quem acaba sofrendo isso acaba também sendo o gestor, porque ele vai perceber que a equipe está desmotivada, não se envolve. As ações que ele está fazendo são ações que não têm sentido. E o pessoal de vendas acaba simplesmente olhando para dinheiro, esquecendo do que de fato ele tem para entregar. Com toda essa complexidade, hoje você entende que o gestor ele tem tido essa preocupação nesse preparo, de olhar para o todo, ou ele ainda continua analista extremamente pontual, olhando para o que tem no caixa, o que tem ali naquele dia, se vai dar para pagar a conta de amanhã. Você consegue diferenciar hoje esse mercado, se você tem as duas, uma proporção, mais gente olhando só para um ponto ou mais gente olhando para o todo? Na realidade, o nosso próprio histórico, né, nosso mercado, é um mercado muito tecnicista. Tá? Então, ainda 90% são profissionais de educação física que viraram gestores sem ter tido na faculdade, não tem, é uma briga minha há 30 anos, mas não tem a formação de gestor. Então, hoje eu trabalho muito a formação do gestor para esse novo momento, porque na realidade não é o maestro na hora da apresentação, é na hora do ensaio. E aí o que a gente vê? Sim, o gestor... o que você falou agora foi demais. Na realidade, não é na hora que está acontecendo o negócio que tem que aparecer o maestro. E sim na hora que está ensaiando. Na hora ele é um maestro na hora do ensaio, na hora que o meu filho, o instrumento aí não está legal. Então, assim, esse gestor hoje, o que a gente vê, ele é muito operacional.
Então, só para você ter uma ideia, hoje eles ficam 95% do tempo na frente do computador atrás dos coitados, das planilhas. Por quê? A maior parte nem software de gestão tem. Então eles ficam atrás das planilhas. Você falou de conteúdo. Gente, às vezes a maioria desses caras não sabe nem mexer, não sabe nem o que é Google. Que o conteúdo está lá, né? Está no site de vocês. É só baixar aquele conteúdo e disponibilizar para o cliente deles. Então, ele não tem esse tempo. E menos ainda para ficar com a equipe. Então, assim, quando que isso vai virar? Quando ele entender que ele precisa preparar toda a orquestra dele, toda a infraestrutura, para ele ficar 20 minutos dentro da sala e 80% circulando. O que ocorre é que a maioria dos gestores não quer ficar circulando, né? Quer ficar dentro da sala. Mas por Esse quê? gestor... Por que isso? Então, esse é um gestor que eu digo assim, teve um erro de contratação para o nosso mercado, né? Porque esse é um gestor o quê? É um gestor analista, é um gestor financeiro, esse é o cara, é um gestor de TI, que tudo bem, tem que ficar dentro da sala mesmo, um gestor contábil, porque ele vai lidar com números, com papel, com computador. Uhum. Agora, no mercado de academias, a gente precisa de gente que gosta de gente, que adora ouvir reclamação do aluno, que treina junto com o aluno. Eu conheço gestores que vão treinar em outra academia, porque não consegue treinar na academia dele. Uhum. Assim, é complicado isso, porque você tem que se impor, né? Agora, esse é meu horário de treino, não me liguem, porque tudo isso são reações a um negócio que está tudo errado. Que é o seguinte, enquanto está todo mundo tentando arrumar a casa, o cliente fica abandonado mesmo. Está na hora de olhar para o cliente. E para olhar para o cliente, eu tenho tecnologia, eu tenho softwares, eu tenho, enfim, N coisas que me favorecem para que eu não precise ficar no operacional. Então, hoje você vê os caras no operacional. Você dá, eu como consultora, às vezes, Júnior, eu vou pedir para o cara fazer uma horinha de rede social, porque ele não tem dinheiro para contratar alguém para ficar na rede social, ele não tem tempo. Então, eu digo o que a minha avó já dizia. Se você não tem tempo para as pessoas, você não tem tempo para ganhar dinheiro, especialmente no nosso negócio. Então, os líderes de hoje estão correndo atrás do próprio rabo. É só isso que eles estão fazendo. Não estão agregando valor, não estão trazendo dinheiro para a empresa. E você disse, né? Isso afeta a empresa. Não, afeta o mercado. Eu estou há 30 anos nesse mercado e para mim é inédito o que está acontecendo. Uma demanda absurda de clientes querendo praticar atividade física. Sim, até pela exposição que hoje tem tido. Até pela exposição da mídia, mas assim, uma evasão absurda também. Então as academias chegam a perder por mês 60% dos seus clientes. É um absurdo, é uma evasão absurda. Isso é ruim para o mercado, é ruim para a gente que é consultor, porque se a academia não ganha dinheiro, ela não consegue te pagar o que você merece, e aí a gente vê qualquer consultor por aí fazendo trabalho, cobrando uma merreca, ou nem cobrando, em troca de não sei o quê. A conta nunca vai fechar. Se os caras não cobram um valor que é honesto, eles também não conseguem se reciclar, eles não conseguem trocar os aparelhos, eles não conseguem pagar bons professores. O professor, quando ele vai pro... Como é que eu vou falar de comprometimento se o cara não tem dinheiro nem para pagar a comida dos filhos dele? Entendeu? Então, assim, é uma bola de neve absurda, num momento que eu diria assim, de glória, né, do mercado. Então, tem alguma coisa realmente errada aí, e que eu acho que tem a ver muito com a gestão, com as crenças, com a falta de inovação, com a falta de visão mesmo do profissional. Ô, Mari, só um adendo, tá? Eu tô com o meu Skype pipocando aqui, aí tem alguns abraços aqui para você, tá? Não, o Júnior Brandão, Smart Fit. Beijo pra ele, fofo. O Daniel Siman, também parceiraço nosso. Daniel, beijo pra você também. Então, só gente bacana. O Marcelino tá assistindo a gente também, feliz da vida. Legal, beijo. Espero que vocês estejam gostando. E tá todo mundo falando, que é isso que a gente tá fazendo? Pois é, né? Então, bom, voltando aqui ao nosso papo. Mari, tem você comentou sobre questão de o quanto eu cobro, o quanto está custando, a quantidade de demanda que tem no mercado e não está se conseguindo atender essa demanda. Olhando para o mercado, as academias em si, que tende a utilizar estratégias, buscar estratégias mirabolantes e reinventar a roda sobre uma questão de baixar preço, de olhar para o lado e falar, o mais importante é eu encher isso aqui de aluno, e não olhar para o que diz respeito realmente à qualidade de atendimento ao cliente, e principalmente, você falou uma coisa que é muito interessante, que
não adianta, se eu não tiver o aluno e o aluno um bom pagante, eu não vou conseguir levar o meu negócio adiante porque ele não se paga, eu não consigo pagar o professor, enfim. A gente anda num caminho reverso ao crescimento, a gente vai para o decrescimento da academia. Embora o número de alunos acabe aumentando, o que a gente vê de fato em caixa acaba indo para o caminho contrário. O que você tem para agregar esse gestor, que ele olha ainda para o mercado e fala, meu, não tem aluno, eu vou ter que fazer alguma coisa genial, ele vai, abaixa o preço e coloca uma faixa na porta da academia dizendo que agora é mais barato. Como que você olha para o mercado, olhando para essa demanda que a gente tem e olhando para esse tipo de atitude que o gestor acaba tendo quando ele vai vender e entregar o produto dele de mão beijada? Essa estratégia é a estratégia que eu chamo da pior que existe, né? Que é a estratégia de caixa. O que é a estratégia de caixa? Eu estou desesperada, estou com dívida no banco, estou pagando juros altíssimos, empréstimos absurdos, e aí eu preciso tocar meu preço lá embaixo mesmo para captar esse monte de cheque, fazer um factoring, trocar e, enfim. O que acontece? Hoje é isso. O desespero é tão grande que o cara não tem informação dos seus indicadores. Vou dar uma ideia para você. Todas as vezes que eu vou, na maior parte das academias, ou estou em cursos, eu pergunto assim, qual é a receita por aluno? Eles não sabem. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Quer dizer, qual é o mínimo de alunos para pagar suas contas, para zerar? Não sabem. Qual que é o seu custo por aluno? Que esse também é muito importante, porque tem gente que é assim, não, porque agora eu vou fazer uma promoção de R$ 49 e o cara pode frequentar tudo. Gente, isso daí é a estratégia da era industrial, tá certo? Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? 49 às vezes não é o preço de custo do cara. Quando a gente vai puxar os números, o preço de custo dele é 89. Ele está pagando quase R$ 30 para R$ 40 para o aluno frequentar. Então, ele assim, financia o aluno, né? Eles confundem hoje, e assim, quem não conhece os seus indicadores, fica na mão de malabaristas, né? Na mão de vigaristas, porque esse é o tipo de estratégia que deve ser bom para alguém, menos para o dono da academia. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando das academias low cost. O que são as low cost? Outra conversa que vai ter na sequência. As low cost, por exemplo, a Smart Fit, é um novo posicionamento. Ela tem uma administração enxuta e ela tem lucro, muito lucro. Por quê? Ela não oferece os serviços, ela é um outro posicionamento, assim como, por exemplo, as academias femininas, é um posicionamento para mulheres. O que eu recrimino são essas academias que cobravam R$ 100 e de repente alguém chega lá e manda elas abaixarem para 40 e vale tudo. Gente, essa estratégia é ruim, é péssima. Eu não conheço uma academia que fez isso, que não veio me procurar porque quebrou. Porque assim, gente, tudo que eu faço hoje em gestão vai repercutir daqui a um ano. Então, daqui a um ano, esse consultor já vazou, já foi embora. Ele não está nem ali para chorar junto com você, porque ele já pegou todos os teus cheques e levou embora. E aí veio um dono de academia e falou assim para mim, nossa, mas a minha academia estava bombando. Eu falo, filho, academia cheia não é academia lucrativa e rentável. Sim, isso não tem a menor dúvida. Não tem nada a ver. Né? Se eu colocar uma mulher pelada e não cobrar nada na porta da academia, nossa, vai bombar a sua academia. É melhor do que cobrar barato. Boa. E o Mário estava falando sobre a questão da lucratividade. Marcelinho, né, amigo nosso da Metanoia, a gente passou alguns dias com ele e eu participei de um treinamento com ele que falava sobre caixa e competência. Opa. No dia que ele explicou o conceito do que é caixa, o que é competência, até as contas de casa começaram a fechar, né? Porque é justamente isso, né? O nosso trabalho, ele tem que ser olhado nas duas frentes, né? No caixa e na competência. Explica rapidamente para todo mundo aí que está assistindo a gente, o que é a questão do caixa e da competência? Qual que é a diferença entre os dois e por que eu tenho que olhar para os dois ou para onde eu tenho que olhar? Tá, eu não vou dar as mesmas definições que o nosso amigo. Mestre, né? Vou falar na linguagem popular que todo mundo entende. Como diz o Paulo, no nosso lulês, né? Quando a gente está falando de caixa, é como se eu tirasse uma foto tua. É agora. Eu vou lá e
o que é o meu caixa agora? Então, vamos supor, o meu caixa está com 5 mil reais. Né? Ok. Isso daí é meu caixa, aquele dinheiro, aquele volume entrou. Né? E esse caixa, ele tem que representar o dinheiro de fato que entrou. Porque você pode, ao longo... Tem um cachorrinho tá latindo aí. É. Manda ele ficar Clara! quietinho. Clarinha, vem cá, vem. Isso é ao vivo, a, né? Quando é ao vivo não tem o que fazer, Não tem o né? que fazer. Aham. E a competência, na realidade, é como se você pegasse, por exemplo, desse caixa entrou 15 mil, 5 mil é o que representa o caixa e o restante é o que vai ser distribuído ao longo daquela competência, referente ao que você, aos meses. Então, nesse mês entrou no caixa 5 desses 15 mil de vendas. No mês que vem, por exemplo, vai entrar 2 mil, porque você vendeu o plano anual. No outro vai entrar 3 mil e assim vai, entendeu? Então você, na realidade, você está administrando o seu dinheiro e também analisando quais são os seus custos, né? O que você vai gastar naquela competência relacionado àquele procedimento de venda, ou enfim, ou o teu custo. Então, eu tenho que... A competência é olhar a longo prazo. O que vai acontecer? Então, o que ocorre hoje? Todo mundo vê o caixa. Então, o cara viu lá 20 mil de cheque, mas aquilo não é o caixa. O É a caixa, competência. exato, o caixa é o 5. O resto vai ser distribuído, e aí, quando chega dezembro, o cara vende o carro, ele vende um aparelho para pagar o 13º. Por quê? Porque ele não está vendo o todo, ele não está vendo o dinheiro que ele precisa armazenar, que seriam as... Dentro da competência, a gente tem as provisões, quer dizer, o quanto eu vou gastar, guardar daqueles, por exemplo, 20 mil, quanto que eu vou guardar todo mês para rescisão trabalhista, para 13º, para férias, quanto que eu separo daquele dinheirozinho para manutenção, né, para troca de equipamentos, que hoje em dia uma musculação não se aguenta mais do que 2 anos com o mesmo equipamento. Então, Não às vezes não só pela qualidade, Sim, mas pela também inovação. pelo perfil de cliente que a gente tem hoje. Hoje o Eu perfil do não sei, aí cliente... pergunta aí para o Marcelinho se eu consegui Marcelinho, se eu expliquei direitinho, mas é mais ou menos isso. Quando eu falei que as pessoas estão trabalhando um regime de caixa, eu estou querendo dizer que é o seguinte, é aquele desespero de abaixar o preço, recolher todo aquele dinheiro e pagar as contas, né? Quer dizer, Sim. eles não estão vendo a competência, quer dizer, não estão vendo a longo prazo as consequências, quer dizer, as pessoas deram aquele volume, mas será que elas vão renovar? Será que elas vão ficar? Será que elas estão frequentando Sim. a E aí eu academia? lembro também, quando ele falou sobre a questão do caixa, é muito interessante isso, porque o caixa ele é composto por dinheiros vindo de alguns lugares, né? Sim, que são os centros de custos Exatamente. Então, quando e a de gente fala receitas. do caixa, ele é composto por o dinheiro que vem do cliente, o teu lucro, né? E o teu dinheiro de capital de giro. Ou seja, Isso, existe um dinheiro necessário ali naquele momento, que embora você tenha ele em caixa, ele não é seu, ele é do negócio. E exatamente. aí, não olhando para esse fator, o gestor muitas vezes acaba caindo no conto do próprio, ele mesmo no próprio conto do vigário, né? Ele mesmo sendo o vigário, porque ele acredita que aquele 5 mil é dele, e na realidade aquele 5 mil não é Não, dele, olha, só para você ter uma ideia, é o oxigênio do negócio dele. olha, de cada 10 mil que entra, em teoria, dele, se ele tá com a empresa arrumadinha, não tá devendo nada, tá tudo certinho, ele pagando folha, pagando consultores, pagando uma série de coisas, vai sobrar 35 para ele. 35% é só dele. E isso não é a realidade nacional, tá? A realidade Não, nacional é 10% é dele, que o resto é para pagar. Então, entrou 10% é dele, 1.000 é dele. Se tiver tudo organizadinho. Caso contrário, aquele dinheiro não é dele. Então, é o que eu digo, os caras caem fácil no conto do vigário, e isso me lembra a administração de padaria, né? Meu pai era dono de padaria, e era naquele negócio, né, zilhões de anos atrás, que o cara, ele via o caixa, por isso que a gente brinca, né? Ele abria o caixa, pegava aquele dinheiro todo, exato. opa, e vambora. E no dia seguinte tinha que pagar a conta, tinha que pagar funcionário, quebrava uma lâmpada, cadê o dinheiro, né?
É porque o capital de giro dele, na realidade, estava na mão do cliente, na caderneta do cliente, né? Exatamente, tem o fiado, tem É, isso, tem aquilo. ele nem viu onde estava isso. Bom, Mari, para a gente fechar nosso bate-papo, primeiro, sensacional a conversa, acho que deve ter agregado para o pessoal que está assistindo a gente, com certeza. Essa vai ser a nossa ideia, trazer um pouco mais de peso para o gestor, principalmente esse período que a gente vai ter agora entre outubro e novembro. Então, o especial gestão do Portal da Educação Física está recheado de material. Então, não só essa entrevista vai estar lá, daqui a pouco a gente tem uma conversa com o Jorge Gonçalves, semana ainda tem Christian, Munayer, tem bastante gente que a gente vai conversar. Estamos tentando falar até com o próprio Atala, né, para saber os segredinhos que ele tem lá para o Ronaldo, apesar que a gente não tem muito segredo, né? Qualquer coisa que fizer ali com ele tá bom, porque o cara é um atleta. Enfim, e a nossa ideia é justamente essa, levar mais conteúdo e mais informação relevante para esse gestor. E olhando para esse gestor hoje, nesse momento, Mari, recado objetivo, onde ele tem que estar olhando especificamente daqui para o final do ano, para tentar aproveitar o máximo possível dessa época, dessa temporada, dá um resumo aí direcionado para esse cara. Bom, eu acho que tem que aproveitar agora, que é uma grande demanda de pessoas, e o foco tem que ser na inovação, não de reinventar a roda, mas tragam as novidades associadas às mídias e atendimento. Eu sei que está em cima da hora para a gente falar sobre atender bem, mas o que é atender bem? É resgatar o ser humano que está dentro de cada um dos profissionais. Resgatar o educador, resgatar o cara que quer realmente fazer a diferença, que jurou solenemente transformar a vida das pessoas. Então, acho que é resgatar o humano nas vendas, resgatar o humano na gestão, resgatar, porque empresa não vende nada, quem vende é o ser humano. Então, eu diria isso. Tragam as novidades com uma certa parcimônia, né? Uma, duas, não vai inundar de coisas, mas trate as pessoas muito bem, porque aí elas vão continuar janeiro, fevereiro, março, abril. O que faz a diferença hoje é o atendimento, eu não tenho a menor dúvida. E estudem, né? Quanto mais o gestor estudar, quanto mais ele entender de administração, menos ele cai na mão dos vigaristas que pipocam em qualquer mercado. Isso faz parte, né? A ignorância é a porta da felicidade do vigarista. Sabe as palavras, não tinha uma ilustração melhor para a gente finalizar o nosso papo. Bom, pessoal que está acompanhando, obrigado pela participação. Mari, obrigado pelo convite aceito, obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo seu tempo. E uma outra aula a gente fala sobre as academias low cost, que você acabou falando. Sim, com certeza, porque na realidade o low cost ele tem que sempre vir acompanhado de low cost, que é o custo operacional, e o low price, que é o preço que vai direto para o público. O pessoal só olha para o preço baixo e acha que é milagre, né? Mas não é milagre. Eles são excelentes gestores, eu não tenho a menor dúvida, porque eu trabalhei ao lado deles. São excelentes gestores. Recebam as críticas que receberem. Olha o Ju aqui falando, obrigado, parabéns, Júnior e Marinês. Está olhando aqui o nosso Ju. Obrigada. Então, Mari, obrigado, um beijo. Pessoal que está acompanhando, muito obrigado pela participação. Beijo. Essa entrevista vai estar no nosso canal Gestão. Canal de gestão aqui, ó, educaçãofísica.com.br, vai nos especiais, é o último menuzinho do lado direito, especial gestão, outubro e novembro, bombando informação, tem download. Mari, se tiver também material que você quiser deixar disponível para download lá, tá na mão, tá? O pessoal gosta disso aí e a gente vai levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Já passei alguns capítulos aí do meu livro Administração Sem Segredos para vocês darem para o pessoal. Legal. Então, um beijo, pessoal. Obrigado pela participação. Beijo. E até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.